Meu nome é Rafael, eu sou pastor aqui em Orlando há 7 anos. Eu estou desde o começo da fundação do Espaço Novo Tempo. O Espaço Novo Tempo ele começa em julho de 2020, no meio da pandemia. Ele surge com uma necessidade da comunidade brasileira aqui em Orlando, onde todas as igrejas estavam fechadas e muitas pessoas queriam voltar a congregar presencialmente, mas não tinham um local para frequentar. Então, nós marcamos uma reunião. E o primeiro encontro que nós tivemos foi na igreja de South Orlando, numa salinha nos fundos do Fellowship Hall, onde a gente tinha ali a sala das crianças. Desde o mesmo começo, eu he estado dentro e eu lembro a promessa de Jesus. Quando ele fundou sua primeira igreja, fundou com 12 pessoas. Aqui em Espaço Novo Tempo, não começamos com 100 e 200, sino com um grupinho muito pequeno dentro da igreja do pastor Alex. A primeira programação foi bem simples, a gente cantou, não teve momento de louvor, porque não tinha espaço para isso, era uma sala pequena. Eu trouxe a primeira mensagem, eu preguei no primeiro e no segundo sábado. Quem que veio neste primeiro encontro, assim, pra gente ter uma ideia, tal? No passado, antes da pandemia, nós tínhamos um outro grupo onde eu pastoreava também, e tinha o nome de Lael, e desse grupo tinham 4 famílias. E essas 4 famílias estavam presentes nessa primeira reunião e outras pessoas que frequentavam a Igreja Brasileira de Orlando e outras pessoas que também frequentavam a comunidade brasileira, uma outra igreja adventista que estava em Orlando. A gente deveria ter umas 20 pessoas mais ou menos. Nossa família fez parte do primeiro grupo, as primeiras famílias, né, que sentaram naquele dia, se reuniram e decidiram abrir e continuar. Apesar de todos os desafios. Eu e minha esposa estávamos aqui desde a primeira reunião. Naquele momento, a gente só queria congregar. A gente queria estar junto de novo, a gente queria estudar a Bíblia de novo juntos. A gente queria ver o nosso pastor falar, né, escutar. Eu lembro muito mais da parte da classe das crianças, né, crianças barra jovens, porque era tudo misturado, porque tinha pouca gente. O que eu lembro bastante é que a gente se encontrava ali no quartinho e eu lembrava que ali que eu comecei a aprender um pouco mais do que a gente estava vivendo ali, da questão da pandemia, sobre o propósito de Deus na vida da gente com tudo que estava acontecendo. Os filhos estavam já cansados de culto online, a gente frequentava lá no centro e ainda não se reunia, né? Aí quando eu cheguei lá, para mim foi impressionante, porque tinha uma igreja que estava se reunindo no ano da pandemia, né? Em tempo de pandemia. E ali a gente teve o primeiro encontro, mas definimos algumas coisas que deveriam ser o norte da igreja. A primeira delas nós vamos fazer uma igreja para os jovens. Isso foi marcado na primeira reunião, tá? Mas qual que é a ideia dessa igreja? E a gente conversando, e quem fez essa pergunta foi o Ike. Ele chegou e falou assim, tá, mas qual que é a ideia da igreja? Eu falei assim, que tal a gente fazer uma igreja para os jovens? Vamos fazer uma igreja uma igreja com cara jovem. E a segunda coisa é que tem que ter comida. Tem que ter comida. Desde o começo, o Espaço Novo Tempo, ele surge, na primeira reunião ele surgiu com um café da manhã. Na segunda reunião com o café da manhã. Daí teve um período que a gente tinha café da manhã e almoço. E depois quando a gente muda de local e a gente vai para um outro templo onde a gente alugou, o Cláudio, ele deu a ideia, vamos fazer um brunch. E ali surge a ideia do brunch, hoje é internacional, né? Famoso internacional. O nosso brunch, o brunch do Espaço Novo Tempo. Então surge dessa cultura de 5 anos já de ter comida nas nossas reuniões. A comida, a gente estava sempre ao redor da mesa. Muito carinho antes a gente tinha café da manhã, não era o brunch. Então eu sempre era a primeira a chegar. Então nossa família sempre estava ali organizando e tinha aquele carinho de preparar. Eu gostava muito a comida do café da manhã que tinha, era muito gostosa. E eu gostava assim que a gente sentava assim tudo junto, que eu podia assim trazer um joguinho assim, brincar com meus amigos. Uma coisa marcante que eu acho que era legal. Era usa máscara ou não usa máscara, quem serve a comida, não serve a comida, porque a gente estava reaprendendo a fazer igreja. Foi muito desafiador, porque a gente tinha medo também.
as pessoas, tá aí, se baixar a polícia, que eu falei, se baixar a polícia, a gente tá lascado aqui, porque era muita gente que estava querendo ir frequentar a igreja e o espaço era pequeno. Imagina que num espaço onde você tinha que ter espaçamento, a gente tinha 30, 40 pessoas, não cabia nesse espaço. Então, esses desafios marcaram o começo do Espaço Novo Tempo, por ser uma realidade que ninguém conhecia, ninguém sabia fazer igreja no meio da pandemia. Só que aquela vontade de congregar, e a gente estava sentindo meio órfão de igreja, né? Porque estava um tempo sem ir para a igreja. Então, aquela vontade não segurou e a gente voltou. A primeira memória que eu tenho dessa igreja foi quando era uma igreja muito pequenininha, sabe? Todo mundo... Era uma famíliazinha, sabe? O Espaço Novo Tempo já estava funcionando há alguns meses, né? Eu também tinha acabado de chegar da Califórnia com a minha família e a gente estava procurando uma igreja para ficar. E quando eu cheguei no Espaço Novo Tempo, eu sei assim que eu fui muito bem recepcionada e eu gostei daquela família, eram poucas famílias, né? A Califórnia, a gente sentia falta desse aconchego, dessa família, né, que é a igreja, a comunidade mesmo. Tinha as mesas circulares, então a gente não tinha esse formato tradicional de igreja, né, que todo mundo está sentado um do lado do outro. Era tudo mesas redondas. Isso era muito legal porque assim a gente podia conversar com o pessoal. Eu lembro muito de quando eu fui na classe infantil e eu levava a Carolina e muitas vezes era só ela. Então eu era professora para ela. Como precisava muito de mão de obra, né, para começar a igreja, então eu comecei a ajudar na classinha do hall. Começamos a classe de 3 anos dos aventureiros e isso me firmou muito na igreja, trabalhar com as crianças. Nomeada para ser diretora de aventureiros, então a gente começou o clube de aventureiros. Eu acho que foi o que mais me fez ficar na igreja. Em 2021 eu lembro que foi formada a primeira classe de 3 anos dos aventureiros e foi justamente a idade da minha filha. Então isso é o que me fez frequentar a igreja. E o início da igreja representa muita coisa pra gente como família. Eu fui batizada aqui nos Estados Unidos e por esse grupo. Então eu não conheço outra igreja que não seja essa. Essa é a igreja do meu coração, é a igreja que me convenceu, que me converteu. Começamos no refeitório, né? Saímos de uma igreja para outra. Quando a gente começou em outro ambiente, né, maior, foi impactante, foi bom. A gente começou a perceber assim, a gente pode crescer, a gente pode ir além, né? Hoje ver a igreja tão grande, com tantas pessoas, tantos jovens, me deixa muito feliz. Para mim hoje é uma novidade estar frequentando uma igreja tão grande como a Espaço Novo Tempo é agora. Nunca imaginei que ele cresceria tanto quanto cresceu e num espaço tão curto como ele cresceu. Porque a gente saiu de um grupo de 20 pessoas em 5 anos, nós temos mais de 200 pessoas frequentando aos sábados. Eu nunca vi isso acontecer comigo. Eu já tinha feito parte de plantios de outras igrejas, inclusive aqui nos Estados Unidos, em Jacksonville, mas em 5 anos a gente saiu de 20 para 200 pessoas. Eu nunca tinha visto isso, eu não fazia ideia que isso ia acontecer. Eu sei que para muitos é mais uma igreja, mas para a gente é uma conquista muito grande. Olhar algo que começou desde aquele comecinho de pequenas pessoas, de um grupo pequeno e ver realmente os frutos e ver o quanto cresceu. O Espaço Novo Tempo para mim hoje, ele é uma igreja referência de uma igreja contemporânea para imigrantes nos Estados Unidos. Uma igreja onde a música, a recepção, as atividades, os ministérios, a mídia, o ancionato, a escola sabatina, todo mundo tem a vontade de servir e a gente tem uma referência de uma igreja contemporânea, um ambiente alegre, gostoso. O intuito era tornar uma igreja de jovens
E é isso que a Espaço Novo Tempo é, uma igreja que te acolhe, que você se enturma, que você se sente em casa, mesmo sem se conhecer ninguém, você chegou recentemente, a gente vai te colocar no grupo, a gente vai te colocar para sair com a galera, e isso que eu amo muito, e aos amigos e família que eu vou levar para a vida inteira, sem sombra de dúvidas, estando aqui ou em outro país. Nossa, eu amo a igreja. Eu amo muito. Cada pessoa que entrou no Espaço Novo Tempo foi marcando a trajetória da igreja. Cada pessoa ela vai construindo, porque eu vejo a igreja como um grande quebra-cabeça. Chegar num louvor e você escutar tantas vozes, diferente do que antes a gente chegou, isso emociona bastante e destaca de uma forma especial assim no nosso coração essa diferença. Eu cheguei aqui em Orlando e eu fiquei indo em algumas igrejas e eu orei a Deus pedindo o seguinte: eu queria ficar num lugar onde eu pudesse ser útil, né? Onde eu pudesse trabalhar. Porque apesar de eu ser cantor e tal, de cantar em muitas igrejas, eu queria participar de uma comunidade, participar de um lugar, conectar cada vez mais com Deus, né, através do louvor e da música. E eu fiz essa oração, e a resposta da oração foi um Espaço Novo Tempo. A gente morava em Boston, aí a gente mudou para Flórida. É muito diferente, o acolhimento é diferente, a comunidade é muito diferente. E a gente foi em outras igrejas, mas quando eu entrei na recepção, que foi a Casey até, que eu lembro exatamente, e no final, depois do culto, que foi maravilhoso, assim, o louvor foi muito bom, a Casey olhou pra gente e falou assim: então agora a gente já pode colocar o nome de vocês já são membros mesmo? E eu falei pro Yuri assim, né, que é meu marido, eu falei assim: nossa, que diferença. Eu consegui sentir isso dentro do meu coração, né? Mas quando eu cheguei no Espaço Novo Tempo, tava a Casey na recepção, e ela fez aquela recepção super calorosa, e eu olhei pro meu marido e eu falei: é essa igreja. O que mais chamou a nossa atenção foi a recepção. E quando eu cheguei aqui em Orlando, eu fui visitar algumas igrejas e gostei até das igrejas, mas quando eu cheguei aqui no Espaço Novo Tempo, meus olhos brilhou, né? Foi diferente. Quando eu cheguei, já me apresentaram logo os aventureiros. Eu vi que eu poderia colocar meus 2 filhos no aventureiro, que lá no Brasil, né, só podia o mais velho. Ganhou meu coração e eu naquela hora decidi, era o Espaço Novo Tempo que eu tinha que frequentar. Eu fui procurar uma igreja brasileira, né? Meus pais não falavam inglês, então eu fui procurar uma igreja brasileira e eu vi alguns posts, eu acho que eu vi um Instagram ou Facebook do Espaço Novo Tempo. E aí desde que a gente começou a frequentar, a gente nunca mais largou. O Espaço Novo Tempo, ele preencheu o nosso coração. Quando eu cheguei que vi toda aquela alegria, a animação na recepção, o pessoal recebendo a gente assim, como se conhecesse há anos. Quando eu conheci o Brunch, eu lembro que eu filmei o Brunch, mandando para os amigos no Brasil, da ideia que eu tinha achado espetacular. A gente tem recebido pastores que têm falado isso: nossa, que igreja agradável, que lugar gostoso. E todo mundo que entra, pisa aqui no Espaço Novo Tempo, se sente em casa. E hoje eu estou na direção, né, da música aqui e estou muito feliz, assim, cada vez mais realizado, porque apesar de ser desafiador, né, quando eu vejo a igreja louvando a Deus, né, com os hinos e tocando realmente a alma de cada um, eu me sinto realizado, muito feliz. Acho que o primeiro ponto do Ministério Jovem é ter um ministério de oração. A gente ora muito pelos nossos jovens, eu oro muito pelo Ministério Jovem, por todos os jovens da igreja, e acho que é isso que mantém a gente unidos apesar dos pesares. Ser anciã, para mim, nunca passou na minha mente, porque eu nunca tinha visto uma mulher anciã. Quando a gente faz a vontade de Deus, né, a gente fica feliz. Então, para mim tem sido de muita bênção. É um orgulho para mim ser anciã do Espaço Novo Tempo. É interessante porque eu nunca imaginei ser líder do ministério que eu sou. Eu vi como uma área que eu vi um potencial ali. Eu vi um potencial, né? A gente recebia tantos cantores, uma igreja em outro país, poxa, vamos trabalhar mais nisso aqui. E aí deu um boom muito grande, né? Foi interessante porque a igreja passou a crescer junto com o Instagram, né? O que não tinha nem 1000 seguidores, em menos de um ano passou a ter 50 mil seguidores. E é interessante ver muitas pessoas que vêm para a igreja e na recepção já falam: conheci a igreja
através do Instagram. É muito bom, né, saber que Deus tem nos usado. Outra coisa que eu acho muito interessante, que a gente conseguiu envolver muita gente na comunicação. Hoje em dia é muita gente trabalhando nessa área. Não tem nenhum talento, hoje tá de filmmaker, tá servindo de alguma forma como apresentador também. Quando eu era criança a gente distribuía folheto de porta em porta, né? E hoje em dia é um Reels que chega para alguém, de repente uma pessoa que está depressiva no quarto, de repente alguém que nunca pisaria numa igreja, e ela recebe um vídeo, seja de uma trend, um vídeo engraçado, mas ali que ela passa a visitar o Instagram. Tem ali estudo bíblico, ela já faz estudo como aconteceu. A gente teve um casal aqui que pediu estudo bíblico presencial depois de ter completado no Instagram. Então é algo que tem me surpreendido. Eu às vezes até, quando eu paro para pensar, eu me emociono, porque a gente não tem ideia, assim, não tem... É uma magnitude que a gente... É só Deus mesmo para saber cada coração que Ele alcançou através da rede social. Essa é a minha primeira vez no Ministério da Mulher, é a primeira vez que eu estou à frente do Ministério da Mulher. Eu senti esse chamado, já tinha um tempo que eu tinha sentido esse chamado, e eu estou muito feliz. Eu estou sendo muito feliz, porque esse ministério tem trabalhado muito em mim, na minha vida. Antes de qualquer outra mulher, Deus está trabalhando e transformando a minha vida. Eu sempre trabalhei com essa área de eventos quando eu estava no Brasil. E eu nunca tinha imaginado que poderia ter uma liderança na área de eventos. E o pastor ligou, oferecendo, falando, né, sobre esse departamento novo de eventos, que seria muita novidade, né, para todo mundo dentro da igreja. E eu senti o Espírito Santo falar assim, essa é a resposta que você tem pedido. Eu trabalho em escola adventista e eu vejo o impacto dos eventos da igreja fora. Tem muitos pais brasileiros que chegam até mim na escola e falam: você pertence ao Espaço Novo Tempo, nossos eventos de lá são muito legal. Uma honra participar do Ministério Infantil. Eu me envolvi tanto com o Ministério Infantil, aventureiro, por ter 2 filhos, que esse ministério cresça e que todos os professores e todas as crianças que frequentam a escolinha sabatina do Espaço Novo Tempo criem no coração o desejo de ser missionário. Eu me envolvi nas atividades da igreja e aonde eu achei que não tinha espaço, tinha muito espaço, né? Fui chamada para ajudar nos adolescentes. Na época a gente não tinha classe de adolescentes. E logo em seguida também fui chamada para servir no Desbravadores, né, que sou até hoje. A gente foi para o acampamento, agora a gente saiu de 12 Desbravadores para 30. Aquilo é gratificante, você olhar assim e ver Deus agindo, Deus multiplicando a sua igreja. Bom, daqui 5 anos eu sonho que o Espaço Novo Tempo tenha o seu local próprio e quem sabe já ter multiplicado. E eu oro muito a Deus para que a igreja cresça mais e conquiste o objetivo, né, de ter o espaço próprio, de conseguir comprar um espaço, construir. E eu quero estar lá nesse momento para poder ver. Eu sonho como arquiteta fazer a planta da nova igreja, vai ser um privilégio muito grande. A gente tem potencial em Orlando para ter 4, 5 igrejas brasileiras e a gente hoje tem 2 igrejas mães, né? Para nascer e ter outros filhos, outras filhas, outras igrejas aí. Então, eu vejo, esse é o sonho. Nosso chamado é claro, né? Apontar para Cristo. Levar esperança e gerar transformação. Ser líder aqui é carregar a honra de fazer parte de algo eterno. Nós não somos apenas voluntários, nós somos construtores do reino do céu. Enquanto houver vida, continuaremos dizendo: eis-nos aqui, Senhor, e nos usa. A cada sábado, a cada encontro, Deus tem escrito uma história e a gente faz parte dela. Cada passo, cada transformação, foi Ele que escreveu com amor e propósito. Hoje, mais do que líderes, nós somos testemunhas do que Deus tem feito. E hoje, com o coração cheio de gratidão, podemos dizer: obrigada a Deus por nos permitir fazer parte da sua história.